Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia! Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã abençoada do 5º domingo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Esta belíssima oração da chamada coleta da missa de hoje nos coloca diante do ressuscitado, doado a nós pelo Pai, como aquele soldado confiante que pede a graça de Deus por si, pela sua família, suplicando esta bênção da fé, a bênção da liberdade, a bênção da herança eterna. Como é importante ter no coração esse senso da pertença, da adoção a Cristo, que nos redimiu, que nos salvou, que nos concedeu o dom da fé. E nosso Senhor, pelo mistério da sua Páscoa, da sua ressurreição, nos libertou do aguilhão da morte, as correntes, as cadeias mortíferas que fazia do nosso coração corações escravos, perdeu o seu elan, perdeu a sua força. Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou, nos deu a liberdade, que é um dom preciosíssimo. Não há nada que possa ter o preço de sermos livres. A liberdade em Cristo, a liberdade em relação à morte e ao pecado. Cristo nos tirou deste calabouço, desta prisão, dessa morte, desta angústia que pesava sobre a humanidade decaída pelo pecado. Hoje nós podemos dizer com propriedade: pelo meu batismo me tornei livre e fiel em Cristo. Por isso que os cristãos, ao longo da história, viveu e vivem esta sensação profunda de uma liberdade total diante dos massacres que o pecado, que a miséria, que a perseguição à fé impõe àqueles que creem. O cristão não tem medo daqueles que matam o corpo, mas teme aqueles que podem matar a nossa alma. Nesse sentido, nós precisamos ser vigilantes, coerentes. Vivemos tempos sempre difíceis. Nunca foi fácil para a igreja a sua vivência nesse mundo. Ela foi sempre conturbada, sempre perseguida pelos totalitarismos, perseguida por causa do testemunho da fé, da verdade, porque nós somos cristãos e somos depositários de uma verdade que incomoda esse mundo carregado de mentiras, esse mundo carregado de falsidade, este mundo mentiroso que nós conhecemos muito bem. Então o Evangelho de Jesus mexe, tanto que os cristãos, eles são muitas vezes escarnecidos, abusados, perseguidos, esculhambados, porque o cristão prega
a fé verdadeira no Deus único e libertador. Pois o Cristo rompeu com as cadeias da morte, com as cadeias da mentira e de tudo mais. Basta, meu prezado ouvinte, olharmos para os países totalitários, inimigos da fé, sobremaneira onde o comunismo, o marxismo, a ditadura impera no mundo. Basta a gente olhar para esses países que são dominados por esta ideologia, o quanto os cristãos sofrem, o quanto a liberdade é suprimida, porque esses totalitarismos, eles fazem da população, do povo, um rebanho de controle. E no meio de todo esse sofrimento, lá estão os cristãos, como estão na Venezuela, na Cuba, como estão na China, lá sofrendo, apanhando, vendo as suas igrejas serem queimadas, como estão na Coreia do Norte, debaixo de uma grande opressão. Os cristãos vivem o pouquinho que têm escondidos, mas é esta fé que liberta, que cura, que vai possibilitar um dia a libertação desses povos. Um dia, só Deus sabe quando. Pois o orgulho dos homens, quando se impõe para defender os interesses humanos, é muito difícil. Leva tempo para ser rompido todo o sistema opressor, medonho que se impõe sobre a humanidade. Basta ver a história do Império de Roma, que perseguiu a igreja por tantos séculos, mas um dia caiu por terra, porque a fé, ela derruba as montanhas, como a Rússia, como tantos outros lugares onde o cristianismo foi tão perseguido, onde ser cristão era um grande perigo. A fé fez com que estes lugares pudessem um dia ceder à liberdade. É o que nós pedimos. Jesus é a força, é o caminho da nossa real e verdadeira liberdade. O Evangelho deste quinto domingo traz para nós a parábola da videira, João 15, de 1 a 8. No final do Evangelho, nós podemos ler estas palavras vivas de nosso Senhor. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que bonito essas palavras, este evangelho que hoje você vai ouvir lá na Santa Missa. É um evangelho muito forte, onde a palavra permanecer aparece por 7 vezes. O cristão é chamado a permanecer em Cristo, não permanecer em si mesmo, nos seus caprichos, nas suas ideias, não permanecer nas ideologias que matam, que promovem o aborto, que destrói a família, que destrói as escolas, que destrói a inocência das crianças e inocula o veneno da malícia no coração dos adolescentes e dos jovens. Não, este não é o caminho daqueles que velejam com Cristo. Nosso Senhor é a nossa força e nós queremos permanecer nele, porque somente ele possui palavras de vida eterna. Permanecer em Jesus é a grande luz que nós cristãos carregamos no nosso coração com muita alegria. Nós somos os filhos da luz, nós somos cristãos, nós somos batizados, nós fomos mergulhados neste oásis de esperança que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos sinalizados com o caminho do céu
para não sermos neste mundo homens medrosos, pessoas que não são capazes de irem adiante no caminho da verdade. Nós queremos, dileto e amado ouvinte, testemunhar com grandeza de alma a nossa pertença a Cristo. A nossa marca não é a marca da besta, não é a marca da nova ordem mundial, não é a marca do controle ideológico. A nossa marca é o batismo, que nos sinalizou não no corpo, mas no profundo da nossa alma, com a marca indelével da nossa pertença a Deus, da nossa pertença ao céu. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Cristo é a resposta. Fora dele não há nenhuma verdade, não há nenhuma realidade capaz de preencher o vazio de nossas almas. Só Ele é o Senhor. Deus de amor e de poder, nós te adoramos nesta manhã tão abençoada de domingo, Senhor, e queremos pedir nesta manhã por todas as pessoas que recomendaram nossas orações, o ouvinte que nos acompanha neste momento. Pai, pelo sangue derramado na cruz pelo Teu Filho, pelo nome poderoso do ressuscitado Teu Filho, conceda paz, alegria, fortaleza a todos os que sofrem, a todos os que andam tristes e desorientados. Dai, Senhor, a saúde aos doentes, o conforto às famílias que perderam seus entes queridos. Socorrei, Senhor, os que estão em grave situação de saúde nos hospitais. Abençoa os médicos e enfermeiros que cuidam desses doentes. Vem, Senhor, com a luz do Teu olhar eterno em Cristo, dar novo alento a este mundo tão cinzento, tão triste e tão cansado. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Ressurreição, venha sobre você, ouvinte, sobre a sua família, a bênção de uma semana na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.